Você conhece a lenda do Curupira? Antes, deixa eu te explicar uma coisa. Todo dia 17 de julho é comemorado o Dia de Proteção às Florestas, que é um lembrete do quanto as nossas matas aí são essenciais. Isso para reafirmar, sabe aquela história de que elas são o pulmão do mundo? Pois é, elas produzem oxigênio absorvendo CO2. E olha que sem elas, viu, sem as árvores, a gente estaria aí em um perrengue muito pior, enfrentando problemas aí climáticos sérios e a perda de biodiversidade. Coisa que na real a gente já enfrenta, mas que são amenizados por causa dessas florestas, pelo menos essas que ainda existem no nosso planeta. E aí nesse dia, várias ONGs, escolas, comunidades, elas se mobilizam para conscientizar a galera sobre a importância dessas florestas. Rolam aí mutirões de limpezas, plantio de árvores, palestras, oficinas e todo um movimento para lembrar que cada um de nós tem um papel na proteção do meio ambiente. Assuntos aí como aquecimento global, que a gente já falou aqui no News E, sempre são recordados nessa data. E olha só, de fato muitas pessoas falam a respeito dessa coisa da proteção da natureza, da proteção das árvores, mas a gente ainda fica em dúvida sobre como exatamente isso acontece. E aí pensando nisso, eu vou te dar 4 pontos para pensar exatamente essa questão. Bora lá? Ponto 1. Primeira coisa, a ideia de que elas são o pulmão do mundo. As árvores, gente, elas ajudam aí a limpar o ar que a gente respira. Elas absorvem o dióxido de carbono, que é o CO2, e liberam oxigênio. Esse ciclo de limpeza, ele é super importante para a saúde de todo o nosso planeta. Ponto 2, a preservação e vida animal. Essas florestas, gente, elas são o lar de milhões de espécies de plantas e animais. Cada árvore, planta e bicho tem um papel no ecossistema. Quando um desaparece, todo é afetado. Número 3, o clima balanceado. As florestas, elas ajudam aí a regular o clima, influenciando padrões de chuva e de temperatura. Então as alterações climáticas repentinas que a gente está vendo por aí, elas dizem muito sobre o aquecimento global. Uma coisa leva diretamente à outra. Número 4, os recursos naturais. Hoje, gente, muitas coisas que a gente utiliza vêm diretamente da matéria-prima da natureza. Materiais de construção, remédio, toda a ciência que hoje a gente desenvolve depende diretamente da fauna, da flora, dos animais, das plantas que vêm e que estão nas florestas. Por isso, elas também devem ser protegidas. A água, ela também é um ponto bem importante. A gente sabe que as florestas, elas regulam o ciclo das águas. Elas vão regular tanto o processo das chuvas, quanto vão manter o nível dos rios e dos lagos um nível adequado e que vão ser importantes para todo o processo do ecossistema. Então, sem florestas, a gente enfrenta aí as secas, que é quando tem água de menos, e as enchentes, quando tem água demais. De qualquer forma, quando há esse desequilíbrio, todo mundo sai perdendo. Em resumo, a água, que já é um recurso precioso, fica mais escassa. Outra coisa, a economia também é um ponto de atenção. Vamos lá, a destruição das florestas, ela afeta toda a economia global. Então setores como agricultura, pesca, turismo, tudo isso depende diretamente de ecossistemas que sejam saudáveis. Se as florestas sumirem, isso tudo sofre também, causando prejuízos econômicos gigantescos para o país e para o mundo todo. E aí quando a gente fala dessa questão econômica, talvez fique até difícil de entender. Vejam, gente, que um dos principais motivos do desmatamento é a expansão predatória. O que isso quer dizer? A expansão exagerada, sabe? Sem cuidado, da agricultura e da pecuária. Então as pessoas desmatam áreas enormes para plantar soja, milho, outras culturas e para criar pasto para o gado. E quando isso acontece de forma não sustentável, isso aí sim se torna um problema. Outro motivo é a exploração madeireira. Então muita gente corta as árvores para vender a madeira, que é usada aí na construção, na fabricação de móveis e até na produção de papel. A madeira, ela é um recurso valioso e, de fato, o corte ilegal dessas árvores e a venda ilegal dessa madeira ainda é um problema em muitas regiões, sobretudo na Amazônia do Brasil. Então, o avanço tecnológico e urbano, o crescimento das cidades, a construção de novas infraestruturas como estrada, aeroporto, isso tudo também pode levar ao desmatamento como uma consequência, percebem? Então, à medida em que mais pessoas se mudam para áreas urbanas, mais floresta é derrubada, para dar lugar a casas, para dar lugar a prédios, ou até mesmo vias de transporte. Isso sem falar em outro tema bem importante também, que é o incêndio florestal. Você já deve ter ouvido falar isso em algum noticiário ou até mesmo na internet. O incêndio florestal, ele acontece, pode ser por razões humanas ou não, pode ser de propósito ou não. Essas queimadas, basicamente, elas são usadas para limpar a área de floresta, em que vai ser usada depois para o cultivo de soja, por exemplo, ou para pasto.
ou, por exemplo, para cuidar o gado. E um outro aspecto também importante é que as mudanças climáticas naturais, como as secas, por exemplo, podem provocar também essas queimadas. Aí é o caso em que não acontece interferência humana. E falando em fogo, você já ouviu falar na lenda do Curupira? Olha só, como vocês podem ver aqui, o Curupira, gente, ele é um dos super-heróis da floresta aqui no Brasil. Segundo aí as lendas e as tradições indígenas, o Curupira, ele tem cabelo de fogo e tem os pés virados para trás. Olha que curioso. E segundo essas histórias, ele tem os pés virados para trás para confundir as pessoas que vão atrás dele. Segundo essas histórias, quem vai atrás do Curupira e também está mal intencionado e quer perseguir os animais, quer matar os animais ou quer destruir as florestas, o Curupira faz com que a pessoa se perca ou até fique louca e morra. Loucura isso, né? Bom, a história dele é muito antiga e aparece aí em mais de uma versão dessas histórias indígenas dos povos tradicionais. E aí, muito antes dos portugueses chegarem por aqui, os indígenas já contavam histórias sobre o Curupira para ensinar a galera a cuidar da natureza e não machucar os animais. E nas histórias e nos contos, ele sempre é muito bem detalhado por essas características. E aí tem pessoas no Brasil que dizem já ter visto o Curupira à noite na floresta e que ele é rápido e que ele é forte. Ainda hoje, muitas pessoas praticam aventuras aí na natureza, fazem trilhas, etc. E tem o costume de pedir licença para a mãe natureza antes de desbravar aí as matas. E no conto do Curupira, uma das crenças é que se alguém entrar na floresta para caçar ou para cortar árvores sem permissão, o Curupira aparece e faz essa pessoa se perder, andar em círculos ou até ficar doida, tentando achar o caminho de volta. A lenda do Curupira é mais do que só uma história, esse é o ponto aqui. Não é só uma história assustadora para manter as criancinhas na linha, sabe? Ela traz uma mensagem muito importante. A ideia de que a gente precisa cuidar das nossas florestas e também dos povos que habitam nela. Vejam, pessoal, que muitas comunidades indígenas e locais, como os ribeirinhos, por exemplo, dependem diretamente das florestas para sobreviver. Eles tiram comida, remédios, materiais de construção da natureza. Sem essas florestas, essas pessoas perdem o lar e a sua cultura. Então o Curupira, ele também nos lembra de respeitar essas comunidades e o estilo de vida delas. Mas voltando ao Curupira, vejam, gente, que hoje esse personagem ainda povoa o nosso imaginário. Ele aparece aí em histórias, em filmes, em livros, em quadrinhos e também em séries. Também aparece na TV, inclusive em séries nacionais. A gente tem até séries, por exemplo, como Cidade Invisível, em que o Curupira ele é interpretado pelo ator Fábio Lago, que faz o Iberê. E eu recomendo super assistir, porque tem vários outros personagens que ilustram algumas figuras desse folclore brasileiro. Então, já sabe, né? Da próxima vez que você pensar em desmatar ou maltratar a natureza, lembre aí do Curupira. E faça a sua parte para manter o nosso planeta sempre bem, porque é nosso, no final das contas. Cuidar da natureza é cuidar de todos nós. E aí, vocês acreditam no Curupira? Eu acredito.